Numa perspectiva internacional, 3 assuntos dominam, neste momento, a pauta da mídia mundial. Um deles é o futuro da democracia na Venezuela, com a morte de Hugo Chávez e o chavismo. O segundo, e talvez o mais importante deles para a humanidade, é o resultado da reunião dos cardeais para o início do conclave e definição de quem assumirá os destinos da Igreja Católica no mundo a partir destas reuniões. Um terceiro assunto, e não menos preocupante, foi a sanção que as organizações das Nações Unidas impuseram à Coreia do Norte e a ameaça, a reação da Coreia do Norte, nesse instante, de bombardear os Estados Unidos com armamento nuclear. Quando olhamos para o Brasil, que aí diz de perto aos nossos interesses, a situação assume uma importância ainda muito maior sob o ponto de vista econômico. O primeiro deles foi a decisão na semana que passou, por parte do Congresso Nacional, de derrubar os vetos impostos pela presidente Dilma sobre a distribuição dos royalties do petróleo, com repercussão financeira muito grande para os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e, obviamente, as expectativas que se voltam agora para o Supremo Tribunal Federal, a quem caberá dirimir se é ou não inconstitucional essa decisão do Congresso Nacional. Um outro assunto é a sucessão presidencial, antecipada em pelo menos 1 ano e meio pelo presidente Lula, em que, nesse instante, oposição e governo se degladiam já nas negociações de bastidores para a formação das suas alianças para 2014. Estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para analisarmos os vários ângulos dessa questão, nós temos hoje, para discutir conosco, os nossos convidados e colaboradores. O ministro Ubiratã Aguiar, que nos dá o prazer e a honra de comparecer aqui ao programa e integrar, a partir de então, a nossa equipe de debatedores. O professor Clésio Arruda, que quinzenalmente está conosco aqui, nos ajudando a refletir sobre os assuntos propostos em pauta. E o também professor Dr. Roberto Martins Rodrigues, que semanalmente nos ajuda a discutir aqui esta pauta que colocamos. Eu sou Arnaldo Santos e volto em 1 minuto, um instante só. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos debatedores e colaboradores, o ministro Ubiratã Aguiar, professor Roberto Martins Rodrigues e Clésio Arruda. E eu queria abrir o programa, obviamente, sem deixar de fazer aqui uma pequena reflexão, ainda que aligeirada, sobre a mulher brasileira. Já que na semana que passou comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, e eu queria trazer uma reflexão para essas mulheres ainda hoje agredidas, injustiçadas, essas meninas exploradas por quem devia protegê-las a partir da família e da sociedade de um modo geral, sobre o futuro e a perspectiva de uma sociedade cuja maior parte da sua população ainda sofre esse tipo de agressão. Não esqueçamos, somos 51% de mulheres. E como, em pleno século XXI, ainda convivermos com essas disparidades, com essas desigualdades, que certamente nos apequena, nos humilha, nos agride a todos, em menor ou maior grau, convivermos com esse tipo de situação. Eu queria, portanto, propor que nós iniciássemos o programa não como uma homenagem em si, mas refletindo sobre essas questões,
porque as mulheres são, e aqui não é nenhuma demagogia, merecedoras de todo o respeito, de toda a atenção e carinho, não só no Dia Internacional da Mulher, isso é apenas simbólico, né? Mas todos os dias de suas vidas e com melhores condições. Ministro Biratã. Eu também aplaudo essa homenagem que você faz ao dia que passou, o dia 8, mas que eu diria que não passou, porque são todos os dias essa referência e essa reverência nossa. A referência porque era a mulher na sociedade, o processo cultural nos mostrou a importância que tem no processo de formação da família. E esse processo de formação sofreu até um impacto no momento em que, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, por uma necessidade econômica, elas foram chamadas ao mercado de trabalho. E hoje, para a alegria nossa, também estão ao nosso lado no mercado de trabalho. Mas a grande discussão que emergiu daí, se a escola, como ambiência própria da criança, não poderia suprir essa ausência da mulher em casa, já que ela está no mercado de trabalho, ajudando no processo da formação do nosso povo. Também trago e rendo a minha homenagem nessa hora. Professor Roberto Martins Rodrigues, você como um dos grandes, defensores aqui das mulheres, aqui nessa mesa de discussão, qual é a sua percepção para esse estado, como eu disse ainda, de desrespeito, de agressão, de abandono, né, de discriminação em pleno século XXI, vencida a primeira década, as mulheres ainda estão submetidas? Infelizmente, em que pese ao ingresso, eu diria até maciço, da mulher no mercado de trabalho, ela ainda sofre não apenas uma mera discriminação, mas até uma perseguição da parte dos outros seres. E por mais que a gente diga que houve uma aglutinação ou a presença da mulher na escola como professora, até no mercado do transporte coletivo, como taxista, como motorista de ônibus, nos aviões, com as comissárias de bordo, as aviadoras, as milhares de motos que passam por nós, muitas vezes, ou dirigidas por mulher ou mulheres nas suas garupas, correndo um risco permanente de morte, porque precisam chegar no trabalho mais cedo e tal. Mas eu quero aqui, de qualquer maneira, essas conquistas, embora aparentemente doadas à mulher, outorgadas à mulher pelos homens, que constituem ainda a maioria dos legisladores, dos que estão no comando do mercado de trabalho, mas elas são as grandes responsáveis por essa inserção. Porque, por exemplo, a minha mãe começou a trabalhar como professora aos 14 anos, atravessando a cavalo o Rio do Cocó para dar aula do outro lado. No Grupo Visconde do Rio Branco, onde eu estudei e diante do qual, numa casa, eu nasci, a mesma coisa, a maioria era mulher. E recentemente faleceu a minha primeira professora, e eu quero aqui, na pessoa dela, homenagear todas as professoras que, principalmente na escola pública, se sacrificam em benefício da formação da verdadeira cidadania, a Maria Helena Botelho. E conheço várias professoras de deficientes que chegam a viajar para outros países com recursos próprios, sacrificando o seu ganha-pão para participar de congressos fora do Brasil, como recentemente eu sei de várias que foram ao México. Então, eu sou um permanente admirador, não apenas admirador, mas procuro, dentro das minhas limitações, colaborar para que a mulher não apareça na sociedade como uma beneficiária do favor, da simpatia, das empatias positivas deste governo ou daquele governo, mas como uma protagonista efetiva, que ela é a grande geratriz da vida, essa é que é a verdade. E não adianta ter uma escola ótima se a mulher não tem tempo para acompanhar a formação de seus filhos. Quantas meninas de 13, 14 anos
engravidam sem ter nenhuma possibilidade de ter filhos, e nós, na nossa velha hipocrisia, não queremos mudar a legislação de proteção a essas garotas. Bom, professor Clésio, aqui o doutor em Sociologia é você. Portanto, obviamente, eu vou colocar uma outra perspectiva de análise, né? Não se discute quanto à competência da mulher em quaisquer das habilidades a que ela se propõe quando você olha para o mercado de trabalho, né? Mas sempre que se faz uma reflexão, seja ela qual for, sobre essa participação da mulher, essa sua inserção em quaisquer atividade humana, se volta para o machismo. Aí vem a questão do traço cultural herdado desde a nossa antropologização, chamemos assim. Este é um problema da sociedade que tem essa cultura, esse veio machista, ou este é um problema do Estado brasileiro, assim como foi formado, que já estabeleceu essa diferença e que ao longo dos séculos ainda não puderam ser vencidas? As instituições, elas reforçam, quer dizer, o machismo, e aí passaria por uma discussão antropológica que remete à primeira divisão do trabalho, na qual o homem vai para o campo, né? O homem vai para a roça e a mulher fica no domicílio. Como a sociedade valorizou o trabalho, né, esse trabalho de produção de mercadoria que começa na agricultura, vai para a indústria, e hoje a indústria, serviço e agricultura, né, então esse que é o lugar que foi privilegiado para o homem, ele passou a assumir essa importância maior, e o homem navegou nessa importância, enquanto a mulher ela ficou, né, numa situação de submissão. Bom, as instituições reproduzem, né? As instituições aí, de um modo geral, Estado, empresa, que agora, felizmente, estamos passando por um momento de superação, né? Mas uma diferença que é marcada pela questão do salário, pela dificuldade de ocupação de cargos mais elevados, melhor qualificado, melhor remunerado, né? Que também está superando, né? O que acredito que nos próximos 20, 30 anos a gente tenha dado isso já como uma discussão encerrada, né, à medida em que agora a mulher não ocupa mais o mercado de trabalho. A mulher agora passa a ocupar as funções de comando, né, não só no setor público, mas nas instituições privadas, na direção de empresas, gerenciamento, né. Então agora as mulheres não só estão no mercado de trabalho, como também estão decidindo. Então acredito que devemos superar todas essas dificuldades, inclusive pelas instituições, até pelo Estado. Mas você permite só um adendo? Eu conheço setores aqui do capital que ainda demitem as suas empregadas quando da gravidez, através de artifícios para burlar a proteção legal. Você é pode... um tipo de agressão muito violenta, porque ofende o direito da mulher Sem dúvida. Embora, ter filho. embora não seja pelas mesmas razões, porque mundo afora as mulheres ainda são muito mais, quer dizer, segregadas, né, sacrificadas do que as brasileiras, por questões aí religiosas, né, culturais. Basta você ver os países islâmicos, por exemplo, como é que a mulher ainda é tratada, em pequenas aldeias no Sudão, em que as meninas são ainda, quer dizer, têm extraído inclusive sua genitália, quer dizer, por outras razões, mas observamos quão atrasados somos enquanto uma sociedade que se pretende moderna, no caso do Brasil, por estarmos ainda discutindo sobre isso, né? Sobre esses temas de isonomia, né? Princípio isonômico no mercado de trabalho, espaço no mercado de trabalho, espaço na política. Os partidos têm que reservar uma cota para que as mulheres 30%. Possam ser candidatas. Quer dizer, aí nós observamos, ministro Biratã, quão atrasados somos, né? Nesse aspecto, inclusive político. Inclusive, recordo do projeto de lei que definia um percentual para que os partidos indicassem mulheres para compor as chapas ao parlamento nos diversos níveis, municipal, estadual e federal. Eu entendo que muito mais que isso, do que o percentual, realmente deve haver um processo, um chamamento
trazer essas lideranças para compor conosco essas chapas e integrar os parlamentos. E ao final, se posso aqui deixar uma mensagem sobre essa reflexão, eu gostaria que a sociedade de um modo geral, mas o Estado brasileiro sobretudo, olhasse, repito, para as nossas meninas. Nós temos a tradição malsã, nós não cuidamos da nossa infância, nós não cuidamos das nossas crianças e nós abandonamos os nossos velhos. Especificamente, vamos cuidar das nossas crianças, notadamente das nossas meninas, que perambulam pelas ruas, dominadas pela droga e sendo exploradas sexualmente. Não é possível, não é possível nós ainda continuarmos dessa forma. E as nossas velhas lembram muito bem. Estou cansado de encontrar senhoras já idosas em esquina, em sinal luminoso, semáforo, que outro não tenha, pedintes, porque as famílias as abandonam. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo e quando voltarmos vamos colocar em pauta a nossa discussão sobre a derrubada dos vetos dos royalties do petróleo. Como fica a partir de agora para os estados não produtores e os produtores. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje com as participações dos nossos colaboradores debatedores, os professores Clésio Arruda, o ex-ministro Ubiratã Aguiar e o também professor Roberto Martins Rodrigues. E eu quero colocar nesse instante para a nossa reflexão a derrubada dos vetos da distribuição dos royalties de petróleo pelo Congresso Nacional na semana que passou, depois de 2 dias de intensas discussões, sessões tumultuadas, protestos das bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que se retiraram, inclusive, do plenário. Mas o fato é que passou com ampla maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, embora tenha sido uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Nós temos aqui o ministro Ubiratã Aguiar, que da mesa é o único que já foi vereador, deputado estadual, federal constituinte, já foi secretário de Estado, portanto, pertenceu ao Poder Executivo, foi ministro, portanto, passou por todas as... Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União. Fiscalizou tudo isso. Fiscalizou todas essas questões, portanto, passou por todas... É a pessoa que nos parece mais indicada para iniciar essa reflexão sobre essa questão, ministro. Depois de muito tempo, embora por vias oblíquas, eu senti que ainda há federação. E digo isso porque conduzo dentro de mim algumas revoltas. Primeiro, em verificar que no processo da Federação Brasileira, a agricultura direcionou-se ao Sul e ao Sudeste, dentro de uma visão lógica de que os imigrantes europeus eram direcionados para lá em razão de solo, clima e razões plausíveis, razões plenamente justificadas. Mas no segundo momento, quando veio o forte da industrialização, as indústrias montadoras de veículos, de autopeças, houve uma distorção na economia, o dólar diferenciado para quem se instalasse lá. Aí soma a expressão do poder econômico, da agricultura, setor primário com o setor secundário da indústria, e tornou-se uma pujança aquela região. Daí os centros de estudo, de pesquisa aplicada, em razão de haver indústria, os grandes centros de ciência, tanto é que você quer, numa doença grave, encontrar a melhor solução, corre para São Paulo. Os centros de distribuidores de comunicação, hoje SBT, Globo, Record, todos estão lá e transportam a visão e a cultura dessas regiões para os demais estados do país. À época da Constituição, lutamos, colocamos faixas lá em Brasília, dizendo que eram 297 à época e um só sonho, no sentido de escrever que
3% da receita viria a constituir os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 3%, olha só. E só conseguimos na hora que demos o beiço para fixar o prego, bater o martelo, elevando o poder político de São Paulo, passando a bancada de 60% para 70%. Senão não teríamos os 3%. Paciência. Governadores do Rio, de São Paulo, do Espírito Santo, recorrer ao Supremo contra a norma constitucional que diz que ano após ano há de se consignar mais recursos para corrigir as desigualdades? Ou será que vão querer que volte ao tempo dos paus de arara e mandar toda a população daqui que padece com as estiagens, com as nossas secas históricas, que vê uma agricultura que não dá a condição de alimentação aos seus filhos? Se fizer isso hoje, eles mandam de volta. Na época eles não mandavam porque eles precisavam construir, precisavam da mão de obra. Pois é. Então, hoje não precisa mais, eles mandam de volta. Então nós fomos esses construtores. Então, nós precisamos convencer de que essa federação há de se consolidar pelo discurso, pela palavra, pelo bom senso, por uma consciência nacional. A nossa força está na distribuição da renda nacional. Essa concentração é perversa, é injusta, é desumana e não pode prosperar. Eu realmente aplaudo o Congresso Nacional pela união em favor da Federação Brasileira. Professor Roberto, a questão agora sai do campo político para a discussão jurídica. A grande expectativa está na decisão que o Supremo Tribunal vai prolatar, porque já tem 3 ações, pelo menos, em tramitação. Uma do Rio, uma de São Paulo e outra do Espírito Santo, porque resolveram nem entrar conjuntamente, e sim individualmente. E o governador do Rio de Janeiro, na semana que passou, no apelo patético, num dramatismo de 5ª categoria, porque ele fosse artista, estava reprovado realmente, quase chorou na televisão, dizendo que estava suspendendo os pagamentos do Estado do Rio de Janeiro, porque só tinha condições de pagar a partir de agora a folha de pagamento. Isso nada mais é do que uma chantagem, repito, de 5ª categoria sobre o Supremo Tribunal. Qual é a sua perspectiva, o seu ponto de vista jurídico, professor Roberto? Você que é o nosso constitucionalista, jurista daqui. Sou nada. A Constituição é muito clara, não é, ministro? Ela diz claramente que pertence à União entre os bens que agora estão sendo objeto de uma pretensa discussão jurídica, né? Então, cabe à União fazer a distribuição através de lei, exatamente dando um certo conforto econômico e financeiro àquelas regiões, não por favor, aquelas regiões mais pobres, ou chamadas subdesenvolvidas, ou em início de desenvolvimento, porque isso também, como lembrou bem o ministro Aguiar, é um comando constitucional. A questão de acabar ou chegar ao mínimo possível a desigualdade regional. Porque não adianta dizer que tem federação só do ponto de vista semântico, ou do ponto de vista meramente político, no mau sentido da palavra. A desigualdade tem que acabar de verdade, real. Tem que ser real a igualdade. Senão se fere gravemente a Constituição. Apesar de eu não guardar maior admiração pelo Supremo Tribunal que está aí, mas eu acredito que ele não vai ter coragem de adotar uma tese esdrúxula, uma tese antijurídica, antipatriótica, como essa dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, deles não está sendo retirado nada. Eles vão deixar de aumentar o ganho em benefício geral. E eles serão beneficiados com essa igualdade econômico-financeira, porque eles integram o Brasil e, logicamente, há uma irradiação em todos os estados, em todas as regiões, da pujança desta ou daquela região. E é isso que eles não querem, porque eles querem continuar dizendo que São Paulo é a locomotiva que conduz o resto dos carros que não vale nada, que são os estados brasileiros do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Eu acho que desta vez o Congresso Nacional foi altivo e ativo e deu uma lição de patriotismo. Porque não tem negócio de ferimento de contrato em vigor, não. Porque o que está em jogo não é o contrato com possíveis empresas privadas que colaboram na exploração. De jeito nenhum. Esses contratos são Preservados, íntegros, não tem nada a ver com a participação dos royalties. Bom, nós ficamos falando aqui sobre distribuição de royalties e tal, mas para isso chegar, evidente, lá na cabeça do cidadão, para ele entender o que é preciso que, objetivamente, a gente coloque as discussões. Vou só lhe dar aqui uma informação. O Estado do Ceará recebe hoje, quer dizer, pelos critérios até então, 97,1 milhões de royalties ano. O Estado do Ceará produz petróleo. Aqui tem algumas pequenas poços aqui, na bacia de Paracuru, enfim, Capuí, por ali. Recebe 97. Pernambuco, por exemplo, só recebia 57. Sabe quanto o Ceará passa a receber com essa decisão do Congresso Nacional? 659,8 milhões, ou seja, quase 660 milhões, olha aí. Aumenta em mais de 5 vezes o que recebia. Só para dar um número aqui, a Bahia, que atualmente recebia 200 milhões, passa a receber 1 bilhão. Minas Gerais, que recebia 122 milhões, que é um grande estado, que compõe o centro-sul, o sudeste do estado, vai para 927 milhões, quase 1 bilhão, só para demonstrar quão importante foi essa decisão do Congresso. Professor Clésio. Eu acho que as questões aqui já foram colocadas claramente, né? Há o ministro Biratã faz aqui uma rápida passagem aqui na formação econômica brasileira recente e mostra que a distorção, na verdade, ela é resultado de ações políticas, quer dizer, não é uma distorção natural, né? O professor Roberto também coloca claramente que não há nenhuma questão jurídica a ser posta aí para uma querela entre os estados. Então, o que a gente deveria ter avançado era para uma discussão muito mais ampla, quer dizer, é uma riqueza nacional, ela só surge após os investimentos serem realizados. Os investimentos são realizados pela União a partir de uma arrecadação que se dá em todos os estados, né? Então, quer dizer, todos os estados contribuem para o investimento que é feito pela Petrobras, a partir das pesquisas, da prospecção, da circulação, da venda, né? Agora, o que deveríamos estar discutindo? O que nós devemos fazer com o royalties para o equilíbrio regional? Aí é que a discussão é importante. Né? Claro, considerando, por exemplo, os danos ambientais são causados localmente. Quer dizer, esse município, como você colocou aqui, Paracuru e Capuí e no restante do Brasil, que participam com a exploração do petróleo, que tem o petróleo no subsolo, quer dizer, qual o dano ambiental que se causa nessas regiões, até para que se tenha também uma contrapartida. Né? Agora, a discussão deveria enveredar por algo que o ministro adora muito, né? Quer dizer, vamos fazer o que com esse recurso? Aplicar na educação? Né? Melhorar o nível da educação geral da população desse país? Essa é que era a discussão para dar da saúde. Clésio, só para que você tenha uma ideia, ainda olhando para a federação, a União como grande concentradora da renda nacional, dos recursos nacionais. Quando da lei do Fundef, Fundo de Desenvolvimento, Ensino e Valorização do Magistério, eu fui o relator da matéria. Colocamos o dispositivo com a regra clara. O per capita era encontrado pela divisão do número dos recursos destinados ao ensino fundamental pelo número de alunos matriculados. E só fui talvez ingênuo em dizer que anualmente o presidente da República, através de decreto, publicaria esse valor, fruto dessa equação. Não há dúvida. Resultado, nunca repassaram o devido. O Estado do Ceará, nos 10 anos de vigência do Fundef, disse isso para o governador Cid Gomes, que intentou a ação ainda não apreciada pelo Supremo. O Estado do Ceará ficou a receber da União 1 bilhão e 600 milhões aproximadamente, que não lhe repassaram. Calculava o per capita menor do que o fruto daquilo que estava disposto no artigo 6º da lei do Fundef. E era um mero cálculo, né? E era um mero cálculo. Olha, só para ter uma ideia, eu peguei aqui os 3 estados do Nordeste, Maranhão com a ponta no Norte também, mas que são os mais pobres. Olha, o Maranhão, pelas regras anteriores, antes do Congresso derrubar os vetos,
que é hoje o estado que ostenta os piores indicadores sociais do Brasil. O Maranhão ainda tem a mais alta taxa de mortalidade infantil. O Maranhão tem o mais baixo IDH do Brasil. No Maranhão concentra-se a maior parte dos que estão na extrema pobreza, só para dar uma indicação. O Maranhão recebia, pelas regras anteriores, 51 milhões. Passa a receber 597 milhões. Ou seja, é quase 6 vezes mais do que, é mais de 6 vezes melhor o que ele recebia, né? A Paraíba, que é outro estado pobre também, com péssimos indicadores sociais, recebia 38 milhões, passa a receber 421 milhões. Multiplica também aqui por 7 aqui a sua equação. E o Piauí, o nosso vizinho Piauí, que recebia 31 milhões, passa a receber 362 milhões. Quer dizer, 6 vezes mais. A gente está diante, Arnaldo, de uma questão. Hoje, o grande diferencial econômico é a capacitação de recursos humanos. Quer dizer, o país que possui uma mão de obra qualificada funciona como um atrativo de investimento. Quer dizer, essa era a discussão que nós deveríamos estar fazendo. Como é que nós vamos provocar esse equilíbrio utilizando esse recurso? Né? Quer dizer, como nós vamos utilizar com eficiência? Porque corre o risco também de aumentar o recurso, cair em determinados estados, e como é que vai ser esse uso? Sim. Os critérios terão que vir. A pergunta que se deve ser feita agora para os ministros do Supremo Tribunal, que vão julgar essas ações interpostas por esses 3 estados, é se é lícito, se é ético, se é justo, tá? Pegar todos esses recursos que viriam para estados com essa situação que eu acabei de citar aqui e concentrar tudo no Rio e no Espírito Santo. Essa é a pergunta que os ministros deverão se fazer, porque o Sérgio Cabral está aí fazendo seus dramas. Eu queria até chamar aqui ao debate, embora não seja o coordenador do debate, mas o mestre Roberto Martins Rodrigues. Essa demanda constitucional está centrada na competência privativa do Congresso de apreciar vetos, mantendo-os ou rejeitando-os, porque o fato gerador foi a derrubada do veto. Contra ele é que deveria talvez se surgir qualquer demanda. Há alguma inconstitucionalidade. Há alguma inconstitucionalidade do Congresso nas prerrogativas próprias, Roberto, ao rejeitar os vetos? Roberto, você vai responder essa indagação do ministro, do seu ponto de vista constitucional, após o nosso intervalo, porque quando voltarmos eu quero aprofundar ainda mais essa discussão. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje com as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e o ministro Biratã Aguiar. Só fazendo aqui uma retificação, eu parece que não aprendi bem a tabuada, ou esqueci, quando eu disse que o Piauí recebia 31 milhões e vai receber 362, eu disse que eram 6 vezes mais, são 11 vezes mais. Você fez a mesma coisa com relação ao Maranhão também. Bom, o Roberto, foi o ministro Biratã que me chamou a atenção do Piauí, o Roberto me chama a atenção agora do Maranhão. O Maranhão recebia 51 milhões, se vai receber 597, realmente estão também 11 vezes mais. Eu errei. Esqueci a tabuada. Mas eu estudei, eu quero dizer que eu estudei na escola pública e eu fiz o primário bem feito. Eu sabia a tabuada. É porque depois da calculadora, aí a gente cria uma preguiça mental. É a maquininha. A gente cria uma preguiça mental. Hoje também nós estamos homenageando a mulher.
Eu quero homenagear a minha professora Luísa Vera, que nos ensinava tabuada, e o aluno que perguntava ao da frente se ele errava a palmatória, cantava. Cantava, Viu? era. Eu respondia a tabuada com a palmatória do lado. E se errasse, levava. Conforme a gravidade do erro, era 1 ou 2 ou 3 ou mais bolos. Era rapaz, isso é época. E nem tinha essa. Nem ficávamos traumatizados. E eu pegava o restinho do colégio cearense, que era cantado, 2 mais 2, 4. Bom, mas o ministro Biratã deixou uma questão de ordem constitucional para o Roberto Martins Rodrigues. Mas eu preciso também, por dever de honestidade com o nosso telespectador, mostrar quanto o Rio de Janeiro e o Espírito Santo perdem nessa distribuição. Porque se os outros aumentaram a sua participação, quer dizer, é óbvio que alguém deve ter perdido. O que eles perdem é muito pouco, olha. O Espírito Santo, por exemplo, que recebe pelas regras anteriores 2 bilhões, passa a receber 1,8 bilhões, ou seja, perde 200 bilhões. E o Rio de Janeiro, que recebia 11,3 bilhões, perde um pouco mais, passa a receber 9,4 bilhões, ou seja, tem uma perda de 1,9. É bom que se diga. Talvez fosse o fato do governo federal encontrar uma maneira de não sofrer esse prejuízo, manter o que já tinha, sem esse prejuízo, para que os outros possam ganhar mais, né? E olha que o território nacional, essa base, você não cria o Estado sem a base fixa, o território e a nação. E o território é da União. Eu não sei onde se estabelecer produtores e não produtores. São recursos nacionais. Roberto, a questão do doutor Biratã, sobre a questão da a prerrogativa constitucional que tem o Congresso, agora a ser examinado pelo Supremo Tribunal. O nosso admirado, prezado ministro Aguiar, ele colocou uma questão fundamental, que é um verdadeiro pressuposto processual e também constitucional, principalmente constitucional. Nós estamos assistindo no Brasil aquilo que o Rui Martinho Rodrigues, nosso colega aqui no debate, sempre coloca. Em virtude de uma certa desídia do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, de um modo geral, o Executivo invade e legisla onde não pode legislar, e ainda mais do que o Executivo, o Supremo, o Poder Judiciário vem ditando, principalmente o Supremo, vem ditando verdadeiras leis, como se não existisse o Poder Legislativo. Você se refere ao processo de judicialização da política. Exatamente. Então, ele coloca essa questão que é fundamental, porque, na verdade, o mandado de segurança ou a ação de nulificação do ato do Congresso visa quê? O seu objeto é o ato do Congresso, que na plenitude de sua competência, e eu acho até interessante porque a votação é dividida. O Senado vota e a Câmara vota. São votações separadas, o que mostra mais ainda a rigidez da competência congressual, né? Da competência do regime bicameral brasileiro. Então, eu acho que o Supremo, se voltar à sua verdadeira função, ele vai repelir de plano a ação, porventura, proposta pelos estados que se dizem prejudicados. Porque, na verdade, não há direito adquirido disso aí. Mas onde fica o princípio constitucional? Nem há ato jurídico perfeito, porque a lei considerou o existente na época da sua elaboração, que foi acrescentada agora pelo pré-sal, por outras descobertas e tal. Então, estamos diante de uma situação nova, que a lei pode perfeitamente regulamentar de maneira diferente do que existia. Quando a tíssima venha, mas o nosso telespectador deve estar perguntando, de onde fica o princípio constitucional segundo o qual a lei não pode retroagir para prejudicar? Se houve perda, quer dizer, no Rio e no Espírito Santo, e os cálculos estão demonstrando que houve, o Espírito Santo perde 200 milhões e o Rio perde 1,9 bilhões, onde é que tem esse princípio? Foi prejudicado, retroagiu e prejudicou. Em primeiro lugar, eles não perdem, eles vão deixar de acrescentar
ao que já ganhavam aquilo que na verdade não era deles só. Tinha que ser dividido irmãmente ou segundo critérios, de acordo com as novas descobertas, pelos outros estados. Então havia um erro original numa distribuição mal feita? Exatamente. É isso? Né? Essa Então é a uma verdade. correção de distorção. Como eles têm força política, poder, etc., como sempre tiveram, aí a coisa era dessa maneira. Mas não há direito adquirido deles nessa matéria. O ministro sabe disso, porque foi do Tribunal de Contas, examinou N questões envolvendo essas matérias. Então eu acho que eles vão deixar de acrescentar o que na verdade não era deles, porque não havia essa situação. Essa situação foi criada agora em face do problema do pré-sal. Senão a coisa continuaria do mesmo jeito. Professor. E nós aqui de pires na mão, pedindo esmola. Né? Professor, inclusive, nós estamos tratando, vamos dizer, de uma matéria no âmbito legal, é matéria infraconstitucional. Então, no momento em que a União estabeleceu por lei critérios que hoje são questionados, não poderia ser feito, e então ela vai dar um novo ordenamento, ela pode fazer a qualquer momento um novo critério de distribuição desses royalties do petróleo. Agora, matéria constitucional, que não está sendo observado, que cabe realmente ação, é o não cumprimento do princípio constitucional que manda que o orçamento da República, a cada ano, consigne recursos de forma a corrigir as desigualdades existentes. Isso aí é ferir realmente dispositivo, norma constitucional. Isso é princípio constitucional rígido. Rígido. Que não pode deixar de ser observado e não vinha sendo observado. Essa que é a realidade. Agora, é lógico que esses estados têm que fazer o que eles vão fazer. Porque é um problema também político dos seus governadores e tal. Eles querem posar de bobos perante o seu eleitorado. Nessa perspectiva política que eu quero colocar o professor Clésio na discussão, já que juridicamente os senhores já se manifestaram. Clésio, se o princípio brasileiro é federativo, né, então pressupõe-se aí, quer dizer, a equidade, né, entre os estados conforme os seus critérios estabelecidos. Densidade demográfica, quer dizer, sua população, né, área territorial, base econômica, né, indicadores sociais, enfim, desenvolvimento científico e tecnológico, tudo isso entra no critério para a formação de distribuição. E há um princípio também, que se conhece muito bem, de que trata-se desigualmente os desiguais. Pronto, isso é do Rui Barbosa. Pois é. Quando Né? definiu o princípio da isonomia, o princípio da isonomia é se tratar igual os iguais e desigual os desiguais na proporção da igualdade e da desigualdade deles. É isso, cara? Perfeito, perfeito. Né, eu acho que essa é a pedra angular da discussão que deveríamos estar tratando aqui. Né? Quer dizer, é legitimamente constitucional, quer dizer, o esforço que a União deva fazer. Eu acho que, a rigor, que nós estamos vivendo é um atentado contra a federação, quando se defende essa tese de desigualdade da distribuição do recurso. Da mesma maneira que nós tivemos com a questão do tributária, né? Quando correu uma grande guerra no país em termos de redução de impostos, a guerra fiscal. Quer dizer, algo extremamente complicador. Né? Como também nós tivemos outros momentos que que criou, inclusive, distorção, quando a gente tinha, por exemplo, diferenças de salário mínimo, né, que provocou um êxodo rural, criando problemas em determinadas regiões do Estado, né, desvalorizando determinadas áreas que tinham uma renda assalariada muito baixa, que não atraía investimento, fazendo com que a gente tivesse deslocamento de massa populacional para outras regiões, como mão de obra barata, quer dizer, criando uma distorção enorme através de políticas públicas que feria justamente a busca que a União deve fazer, que era do equilíbrio entre os estados e as regiões. Que esse é o nosso grande problema, né? Que vai rebater violência, miséria. Nordestino se unir numa certa direção que o Sul tomou um susto e passou a admitir certas mudanças. Está muito mais diante, Arnaldo, penso de uma briga comezinha, né, de político que está jogando para a sua plateia, claro, com um interesse muito mais localizado do que o interesse nacional. Interesse é isso que eleitoral. deveria mover O eleitoreiro. Né? Quer dizer, coisas imediatas. Né?
podemos até considerar aqui que Rio de Janeiro vem sendo objeto de investimentos elevadíssimos da União, em termos de urbanização, de infraestrutura, né? Tem recebido eventos internacionais e por isso mesmo tem recebido esses investimentos, complementados com investimentos do setor privado. Ele está esquecido que já recebeu de Deus toda aquela beleza que ele tem, que é uma atração internacional, considerado uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Ele devia dividir, mandar um pouquinho daquilo ali para a gente. Tá? Agora, não esqueçamos a legitimidade política, né, que tem a representação política tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo de São Paulo, claro. Em, quer dizer, protestar. Faz parte. Né, fazer o que Lembre-se do fez. episódio que eu já narrei aqui, os 3% que nós queríamos, até que representava a nossa bancada na discussão, como coordenador, era o Firmo de Castro. Nós queríamos 3% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São Paulo só concordou e só bateu o martelo quando nós concordamos em dar mais poder político, levando a bancada de lá de 60 para 70 deputados. Deputados, né? Isso era para a formação dos fundos, incremento dos fundos do FNE, por exemplo, né? O FDNE, os fundos constitucionais todos, que são, digamos assim, né? que são a mola propulsora para o desenvolvimento econômico aqui. Bom, nós estamos já nos encaminhando para o final do programa, eu não poderia deixar de chamá-los aqui a colocar a visão que os senhores têm sobre a antecipação da sucessão presidencial nesse instante, que já está na rua, e os reflexos, as implicações disso, inclusive nos próprios governos, nas próprias ações de governo nesse instante. Ministro, qual é o seu sentimento? O Brasil, historicamente, sempre tratou da sua eleição no ano da eleição. No máximo, ele começava aí em março, antecipava um pouco em 3 meses, mas geralmente é a partir do segundo semestre. Eu tenho que começar rezando meia-culpa de ter votado um dia em favor da reeleição. Poderia ter votado em favor de um mandato mais longo, 6 anos, um mandato presidencial, mas eu tenho que rezar meu meia-culpa. Você fica diante de um dilema dos que estão fora, querem começar ano para concorrer com aquele que, indo disputar a reeleição, já leva uma vantagem muito grande de mídia, de ação política, enfim. Então, por isso que vem a antecipação. Se deixa para a última hora, vai ser tragado realmente a organização daqueles que estão no poder e já a essa altura dos acontecimentos conseguiram consolidar suas candidaturas. Eu acho que o debate é saudável. Os nomes é que devem ser deixados para mais adiante, mas a discussão dos temas, até porque eu hoje acho que no Brasil não há oposição dentro daquilo que eu concebo como oposição. É verdade. Você tem que discutir temas, você tem que discutir assuntos da maior relevância. Por exemplo, está se discutindo agora a situação econômica do Brasil, as suas perspectivas no campo econômico, na área social, como está a saúde, como está a educação, que ganhos ou que perdas nós tivemos. As políticas sociais devem ser assistencialistas ou geradoras de emprego, de renda. Eu acho que as questões têm que partir realmente de forma temática, para que a sociedade possa participar e envolver a sociedade nesse debate e nessa discussão. Professor Clésio. Eu vou seguir a mesma linha. Eu acho que a gente está focando mais em nomes do que em projetos, que é permanente, né? Mas desde que a gente tem oposição. E aí é um fenômeno nacional, né? Quando a gente olha para o Brasil todo, no plano nacional, estadual e municipal. Né? Essa hegemonia de poder político causa uma aproximação de legislativo com o executivo e a gente não tem um acompanhamento das políticas públicas, que é onde deveria se dar as plataformas que deveriam se construir. O que o executivo está fazendo, um dos 3 planos, né? e o acompanhamento, a discussão, o debate feito pelo legislativo, bem feito, com critério, apontando alternativas, porque tanto a gente estaria contribuindo para o aperfeiçoamento de quem está no executivo, como também já estaria elaborando as implicações para quem ganhasse uma eleição. Né? Quer dizer, já haveria esse comprometimento. A gente está focando nos nomes, que é o que a gente tem assistido nas últimas eleições, dessa discussão mais séria, que poderia criar um projeto de nação.
ela acaba se perdendo, fica no vácuo, né? E a gente não sabe o que é que o próximo presidente vai fazer. É sempre aquela sensação que o próximo prefeito, o próximo governador e o próximo presidente vai fazer no máximo que o outro fez, aperfeiçoando algo aqui e ali, mas uma mudança de curso que levaria saltos de desenvolvimento está longe dos horizontes aí da política hoje, né, desse debate. Aliás, um primeiro reflexo disso, se nós olharmos, ainda que aligeradamente, é sob o ponto de vista econômico. Vejamos, o Brasil teve, quer dizer, o ano passado, o que se convencionou chamar de PIBinho, 0,9%. Entretanto, apesar desse PIBinho, ou seja, caímos de 3,5% do ano anterior para 0,9%, menos de 1%. Mesmo assim, a arrecadação do Brasil cresceu, o que demonstra uma eficiência muito grande na capacidade de cobrar, né, do Estado brasileiro. Porque é contraditório. Como é que um PIB cai mais de 2% e cresce a arrecadação? Né? Fica até... há aí um paradoxo nisso aí, mas tem a eficiência da máquina arrecadadora. O que não é ruim. Agora, como contrapartida, você poderia estar recuando as taxas. As né? taxas, pois é. Mas qual é a perspectiva? É que, historicamente, aí é um objeto do meu interesse de estudo. Você pode olhar, sempre em ano eleitoral, a economia cresce, os indicadores sociais melhoram. Por quê? Porque há um investimento direto com esse objetivo político de se ganhar o poder. Né? Isso tem que ser... Me permite uma brincadeira para suavizar até o tema, que pode parecer árido. Quando eu tinha uma fazendola aqui em Caridade, o seu Nascimento era o gerente, eu perguntei a ele uma certa vez, seu Nascimento, como está uma coisa por aqui? Disse, doutor, ou ano ruim, nem houve inverno, nem houve eleição. Os fatores de distribuição de renda para ele... Não, mas isso é da cultura brasileira. Os governos investem, inclusive, no desenvolvimento do país em ano de eleição. Paradoxalmente, no primeiro ano, imediatamente após as eleições, isso é objeto de estudos que eu faço lá no CAEM, no doutoramento em economia. O PIB baixa, os indicadores sociais decrescem. É impressionante, ou seja, reflexo, porque quem assume, ou seja o mesmo, ou seja outro, tem que dar uma enxugada completa dos investimentos, porque o que saiu, o anterior, quer dizer, abriu as portas. É bem interessante. O problema observar. Focado aí também, negócio de em torno de nomes e não de programas, isso é da América Latina, em parte também é o presidencialismo. Nós giramos em torno de nomes, não adianta. E a outra coisa é a legislação eleitoral brasileira, anacrônica e hipócrita, quando estabelece prazo de propaganda eleitoral, política, etc. Devia ser o tempo todo a propaganda, para a população conhecer os programas, os projetos dos políticos, dos partidos. Essa propaganda restrita, primeiro, é mentirosa, porque ninguém obedece e faz muito bem não obedecer. Se fizer uma pesquisa hoje do Brasil, para conhecer a diferença do programa de um partido para outro, eu queria saber qual era o resultado dessa pesquisa, o percentual que ia dar. Mas sempre foi a mesma coisa. Aí você está querendo descobrir o sexo dos anjos. Não existe, não. Bom, eu quero, ao final do programa, registrar e agradecer aqui o recebimento do livro Estação da Palavra. É mais um livro de autoria do ministro Ubiratã Aguiar, editado pela Elevação, editora nacional. O livro Estação da Palavra é exatamente a incursão do ministro Ubiratã Aguiar, fazendo parte, portanto, da sua tradição de luta desde quando do parlamento, Estação da Educação, Estação da Cultura, enfim, Estação do Meio Ambiente, e também as suas reflexões, quer dizer, sob o ponto de vista da pessoa humana, enfim, e da cultura. Muito obrigado, ministro Ubiratã, e mais uma vez aqui os nossos agradecimentos pela sua atenção e pela sua colaboração também nesse aspecto para a vida brasileira. Com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aos nossos debatedores, colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues e Clésio Arruda e também professor e ministro Ubiratã Aguiar. A todos, um especial agradecimento a você, telespectador.
com um convite para um próximo programa. Até lá.